Hoje nós vamos conversar da onde vieram os caipiras, quem fez esses caipiras, como é que isso veio acontecer no mundo dos caipiras virem. E no livro de Gênesis, aliás, eu vou começar no livro de Atos, capítulo 17, verso 24. A Bíblia diz que Deus criou todos os seres humanos, toda a raça humana, criou esse planeta, e para ver se por acaso os caipiras gostassem dele, levantassem os braços para abraçá-lo. Então nós começamos no início, onde Deus criou a raça humana. Ele criou a raça humana, e chamou o homem de homem, Adão, que significa homem, e criou a mulher e chamou de Eva. Quem botou esse nome foi o homem, só homem bota o nome de Eva, que significa mãe de todos os seres viventes. E durante um tempo eles tiveram bons momentos alegres, conversavam e aprendiam e sorriam e riam e tinham essa alegria que nós vemos aqui e muito mais alegria. Mas Deus, voltando na criação, Deus criou o ser humano muito especial, diferente dos outros seres, inclusive diferente dos anjos, porque Deus, quando criou a raça humana, o ser humano, do qual nós fazemos parte, Deus procurava para si uma família. Por isso que a Bíblia diz que Ele criou a raça humana, o ser humano, como pequenos deuses. O salmista diz no livro de Salmos, pequenos deuses, com muitas qualidades divinas, muitas qualidades dele, na imagem dele, na semelhança dele. Por quê? Porque ele queria uma família idônea, uma família compatível com quem ele era. Então Deus deu muitos atributos, muitos elementos da sua pessoa, do seu modo de ser para nós. Por exemplo, essa capacidade de comunicação, isso Deus deu para a gente. Você já parou para pensar o milagre disso? Você tem uma ideia aqui na sua cuca, você tem ou um retrato, ou uma arte, ou uma frase, alguma coisa aqui na sua arte, e aí você consegue, através de um código de sons, emitidos, que já se emitem há milhares de anos, você consegue, sem fio, que os cientistas só conseguiram há 20 anos, sem fio, você consegue passar essa mesma ideia para uma outra pessoa, com esse código de sons. Quando entra no ouvido e nos olhos da outra pessoa, ele descodifica esses sons e ele consegue pintar ou criar a mesma ideia aqui na cabeça dele. Isso é incrível, Deus só deu isso para o ser humano. Deus deu muitos outros elementos para o ser humano, a parte de criatividade, a parte do riso, do humor, das emoções. Mas dentre todas essas qualidades, Deus deu uma que é importante, porque é importante para Ele. Inclusive a Bíblia diz, Deus é amor. E Ele Ele criou o ser humano com a capacidade de amar e ser amado. Não é bom ser amado? Não é bom ser amado? É ou não é? Olha para a pessoa do seu lado, eles estão todos assim, chororô, é porque não estão sendo amados. Dê um abraço a essa pessoa, dê um abraço a essa pessoa, dê um abraço. Ela não está se sentindo amada, dê um abraço. O jovem aqui não está sendo amado, olha, dê um tapa nas costas dele, ele não está sendo amado, aquele ali, dê um tapa. Homem não gosta de abraço, ele gosta de tapa, nas costas, um afago. Gente, a maioria dos galerosos, a maioria dos crimes são cometidos por pessoas que não se sentem amados. Deus nos deu essa capacidade de amarmos, sentirmos amados. Por quê? Porque Ele nos queria para a sua família. Deus é amor, Ele queria um ser que relacionasse através do amor com Ele, a família dele. Mas junto com o amor veio um outro elemento muito importante chamado livre-arbítrio. Diga comigo, livre-arbítrio. Eu não ouvi, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma palavra teológica que significa liberdade de escolha. Você tem escolha, você vota em quem quer, entendeu? Você tem essa liberdade. Deus deu isso para o ser humano. Deus não queria só robô. Os anjos são robôs.
Deus queria um ser que pensasse, um ser que tivesse liberdade, tivesse a liberdade de escolha. E deixa eu ver se eu explico para você. Quantas meninas aqui, quantas mulheres aqui, um momento na sua vida, você gostou muito de um cara, talvez lá na sua infância, você gostava muito daquele cara, e ele não te dava nem as horas do dia. Quantos tiveram essa experiência? Você amava, você gostava, era apaixonado por ele, e ele não te... se o seu marido for ciumento, não levante a sua mão agora, tá? Porque ele pensa que ele é o único e último caipira, né? Nós temos um aqui que diz que a vida dela é assim, é gostar do cara que não gosta dela, né? Vira o inverso, talvez vire sorte. Agora vamos aos homens de confissão dos homens, já? Quantos homens aqui, em algum momento da sua vida, na sua juventude, na adolescência, ou mesmo agora, né? Você já gostou muito de uma mulher, mas ela não quis nada com você? Levante a mão, olha só a tristeza, olha a tristeza, né? Parece que tem mais homem do que mulher nesse sofrimento, Isso chama-se livre-arbítrio. Se ela não quiser, não vai rolar. Se ele não quiser, não vai rolar nenhum relacionamento. Não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Tira seu cavalinho, tira o seu coraçãozinho da chuva, né? Não vai acontecer. Deus então, ele deu essa liberdade, o livre-arbítrio ao ser humano. Por quê? Porque ele queria que um ser humano fosse um relacionamento de amor com ele, e não forçado. Deus não força ninguém a gostar dele. Deus tanto queria que fosse livre-arbítrio, que quando ele expulsou Lúcifer, que é o anjo da luz, um dos 4 anjos mais importantes de Deus, que se revoltou e levou um monte de anjos junto com ele, quando ele se revoltou, Deus jogou ele aonde? Na terra. Vira esse, na terra. Ele podia ter jogado ele no Sol, para queimar todinho. Ele podia ter jogado em Marte, Júpiter, Saturno, para ficar rodando naquelas anéis, né? Ele podia até botar um anel na cabeça do Lúcifer. Mas não, ele botou na terra. Por quê? Porque ele queria que não somente o homem tivesse a livre escolha, mas que tivesse uma oportunidade de escolha. Já pensou você numa ilha e só tem um homem e uma mulher? Com quem que a mulher vai casar? Se não quiser, ou não casa, ou casa com aquele homem. Com quem que o homem vai ter um relacionamento? Ou não vai ter, ou vai ser com aquela mulher. Deus não queria, Deus queria que realmente fosse liberdade. Deus não queria que fosse igual a eleição na Rússia, no tempo do comunismo, que todo 4 anos tinha eleição, mas só tinha um candidato. E o voto era obrigatório. Deus queria que fosse liberdade mesmo. Deus nos chamou para a liberdade, nos chamou para esse livre-arbítrio, para um relacionamento de amor com Ele. E o diabo seria a outra escolha. O diabo poderia vender o seu peixe, mas Deus avisou para o casal: no dia que vocês disserem não para mim, vocês não quiserem, eu vou me separar de vocês. Vocês vão ser desligados da fonte da vida. Satanás, o diabo, cão, ele é muito astuto. Ele não é onisciente, ele não sabe tudo que passa na sua cabeça. Ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele é muito inteligente. E ele então, ele analisa, ele olha, ele manda demônios para sua casa te seguir. Por isso que de vez em quando você sente alguma coisa na sua casa. Não sente? De vez em quando tem assim um negócio de dar um arrepio, não dá? Isso é demônios. Às vezes na sua cama, alguém passa assim a mão na sua cama, né? É, demônios, né? A não ser que você tenha um bebê de 2 anos, às vezes o bebê chega também, passa daí, não é um demônio, é só o capeta, né? O demônio chega lá e passa, e ele está estudando, na verdade ele está estudando. Os demônios não têm muito poder para fazer mal para ninguém, mas eles estão estudando você. E Satanás está olhando as suas fraquezas, e está vendo como é que você funciona. Onde é que ele pode te atingir? Como é que ele consegue uma brecha na sua vida? Lúcifer, jogado na terra, entrou no paraíso e ele olha, ele analisa, homem e mulher, qual que vai ser mais fácil?
Porque ele queria levar no papo, ele queria convencer. Ele olhou para os dois e pensou assim: o homem não fala, né? O homem, você pergunta alguma coisa, não, não, não. O homem é assim, o homem tem 10 palavras e usa pouco essas 10 palavras que ele tem. Agora a mulher, meu irmão, fala pelo cotovelo, não é isso? A mulher gosta de falar. Aliás, a maior irritação das mulheres é que o marido não fala. Pastor, manda esse homem falar comigo. Vai falar o quê? Ele não tem o que falar. Então Satanás pensou assim: para mim puxar a conversa tem que ser com a mulher. Que o homem, ele vai ser, eu vou chegar, vou fazer uma oferta e vai, não, tá bom, tá bom, E com a mulher não, ele vai puxar um papo e vai envolver ela. E ele vem com a mulher e ele convence ela. Olha só. Ele convence, ele vê uma fragilidade, ele vê uma brecha na alma feminina. E é a mesma brecha que todas as mulheres têm. A síndrome do descontentamento. Eva era a mulher mais bonita da terra. Só tinha ela. Era a mulher mais rica da terra. Era tudo dela. Ela tinha um homem e que nenhuma mulher ia levar, porque não tinha nenhuma mulher para levá-lo. Ela tinha tudo. Não precisava ter ciúmes. E o diabo conseguiu conversar com ela e convencê-la que ela podia ter mais. E ela foi na conversa. E ela desobedeceu a Deus. Ela disse: eu não te quero em minha vida, eu vou mandar na minha própria vida. Mas quando nós dizemos eu vou mandar na minha própria vida, na verdade quem está mandando é Satanás. Fique certo disso. Só existem duas pessoas que mandam em nossas vidas: ou Deus ou Satanás. E ela foi no papo de Satanás, e ela obedeceu Satanás, ela rejeitou Deus, ela disse não para Deus, e foi afastada. Ela veio para cá, ela disse não, Deus se desligou dela. O homem agora estava entre a cruz e o punhal. O que eu faço agora? Porque qual é a maior brecha do homem? Qual é a maior brecha? Qual é o maior fenômeno do homem? Qual é o problema de todo homem? Todo casamento tem. Se tiver homem no casamento, vai ter esse problema. Qual é o problema do homem? Olha só, todo mundo sabe: mulher. Aí Adão diz: cara, ficar sem mulher não dá não. Eu deixo Deus, mas vou ficar com a minha mulher. E ambos então vieram, disseram não para Deus e foram separados de Deus. Isso aconteceu antes deles terem filhos. Eu calculo durante um período de 40 dias, mais ou menos. Depois isso é outra aula. E eles então, eles rejeitaram Deus, e Deus respeitou aquilo que ele havia falado, livre arbítrio. E agora eles estavam no mundo desconectados de Deus. E quando você desconecta de Deus, acontece o que acontece quando você desconecta o seu celular da parede, do carregador. O que acontece? O seu celular começa a morrer. Quando você menos espera, está lá no caixão. E assim é a nossa vida. Começou a morrer o pensamento, as emoções. Entrou as enfermidades, entrou a violência, entraram as emoções negativas. Tudo que podia dar errado começou a dar errado. Crime. Até na situação que nós vemos hoje. Eu estava só ontem à noite olhei bem ali. Eu vi só ali, naquela área, eu vi 3 pessoas que já levaram tiro de bandidos. É desse jeito que está a nossa terra, por causa desse não que eles deram para Deus. E aqui, desse lado, eles começaram a ter filhos. Tiveram os russos. Tiveram os persas do Irã, que estão bombardeando navios agora. Fizeram os árabes. Fizeram os inimigos dos árabes. Fica aí, judeu. Fizeram os venezuelanos. Fizeram o Maduro, que o nome dele devia ser podre. Fizeram
os suecos, fizeram os suíços, fizeram os japoneses. Já viu o japonês? Japonês, aonde ele vai como turista, você conhece ele por esse chapéu, esse tipo de chapéu, e uma câmera bem grande, né? Fizeram, finalmente, os brasileiros e as brasileiras. Fizeram também os cowboy. Os cowboy. E fizeram também os índios. O cowboy ter em quem atirar. E os índios ter em quem flechar. Eu ia esquecendo aqui, fez também os chineses, os vietnamitas, os do Oriente. E continuaram a fazer filhos e continuaram a propagar. E chegou a vez dos... fizeram os nordestinos. Não podemos esquecer de nordestinos, né? Fizeram os clandestinos. Está vendo? O clandestino, ele não gosta de ficar no lugar. Fizeram o clandestino e fizeram os sem destino, né? Fizeram o caboclo, fizeram a caboquinha, fizeram os mais inteligentes. Vou botar aqui o inteligente. Fizeram os inteligentes e fizeram os bobalhões. Fizeram as chiques. Fizeram as bregas. Fizeram o Chico, a Chica. O Chico, a Chica e o chiqueiro. Fizeram os sorridentes. Fizeram os sorrir sem dente. Fizeram os boiadeiros, fizeram as boias frias, fizeram o cabeção. E fizeram, claro, o irmão dele, o cabecinha. Fizeram João, Maria, Joana, Filomena e finalmente fizeram as duas pessoas mais importantes do planeta. O primeiro sou eu. E o segundo é você. Mas todos esses ficaram agora afastados de Deus, desligados, e a Bíblia diz que a prova disso é que todo mundo morre. Segunda prova disso é que nós já nascemos mal. Não é a sociedade que corrompe, é o coração que corrompe a sociedade. Por exemplo, o menino, ele mal nasce, ele tem um dente, para que ele usa esse dente? Para morder. O menino não sabe nem o valor das coisas e já diz assim, meu, não, meu. Dá tapa nos irmãos, morde. Quem ensinou isso? É o pai que ensina à noite, quando a mãe não está olhando? É a mãe que ensina, quando o pai não está olhando? Não. Vem do coração, a Bíblia diz. É prova de que nós nascemos afastados de Deus, desligados, e finalmente nós morremos. E a morte final, segundo Tessalonicenses diz, em capítulo 1, verso 9,
que as pessoas serão banidas num lugar que não existe Deus, nem a sua glória, nem o seu poder. Um grande buraco negro, a Bíblia chama de lago de fogo. Um lugar onde não vai existir a presença de Deus. Por quê? Porque o ser humano foi criado imortal, na imagem de Deus, e parte da imagem é que o ser humano, o espírito humano, ele é imortal, ele vai existir para sempre. Deus, na sua misericórdia, Ele pensou assim: eu não vou deixar a raça humana ser vítima da decisão de um casal. Eu quero que cada pessoa tenha esse livre-arbítrio. E por isso, nós temos a Bíblia e a história de Jesus. Deus deixou a sua glória. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, na pessoa de Jesus, Ele vem para o mundo. Deus vem e Deus Pai clona para Ele um corpo das células de Maria. No livro de Salmos, a Bíblia diz: e Deus preparou um corpo para Ele. Deus criou esse corpo, clonou um corpo de Maria. Ele não podia ter pai, senão o espírito dele seria igual ao nosso, nós seríamos pecadores. Ele teria sido pecador, porque o espírito do homem que justamente é afastado, desligado de Deus, vem através do espermatozoide do pai, que é quem foi criado primeiro. O sopro, Deus soprou em Adão, no primeiro homem. Então o espírito vem através do espermatozoide do pai. Por isso que Deus chama o pecado de Adão, por mais que foi Eva que pecou primeiro, o pecado é de Adão, porque o dele é o pecado crucial, que fez esse estrago. E Deus então, Ele veio, e a Bíblia diz ali, quando Gabriel anuncia, Ele diz assim: o Espírito Santo vai engravidar você. Fez um clone, colocou o Espírito Santo, o homem Deus, Cristo Jesus. E Ele veio para a terra e viveu perfeitamente. Já pensou você ser irmão de Jesus? Jesus tinha provavelmente 4 irmãos e 2 irmãs, pelo menos 2 irmãs. Já pensou ser irmão dele? O José dizia assim: quem pegou o meu serrote? Não era Jesus. A mãe dizia assim: alguém está mentindo. Jesus já estava fora. Jesus não errava, nunca. Por isso que os irmãos dele não gostavam muito dele. Aliás, só creram nele depois dele morrer e ressuscitar. E achavam que ele era meio doido, não? Porque ele nunca fazia nada errado. E Jesus então viveu essa vida perfeita. Por quê? Porque Ele é Deus. E aos 33 anos, Ele foi para a cruz do Calvário. Depois de ensinar muito, durante 3 anos e meio, para a humanidade, para os homens, e escreveram tudo que está na Bíblia. Os 4 evangelhos são o que Ele escreveu para nós. Ele foi para a cruz do Calvário. Mas antes de ir para aquela cruz, naquela noite em que Ele foi traído, Ele vai e Ele ora para o Pai: Pai, se tiver outra forma de nós salvarmos a raça humana, deles serem perdoados por esse desligamento, esse pecado, se houver outra forma, passe de mim esse cálice. Eu não quero morrer, eu não quero que tu me abandone, eu não quero que você vire as costas para mim, eu não quero morrer dessa forma, eu não quero sofrer. Pai, se tiver outra forma, vamos fazer de outro jeito. E Deus Pai disse: não há outra forma pelo qual o homem possa ser salvo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus foi com alegria enfrentar aquela cruz, a vergonha, a violência, a crueldade daquela cruz, porque Ele amou você. Entenda, você não é um acidente, você não é um acaso. A Bíblia diz que antes de Deus fazer o planeta Terra, Deus primeiro arquitetou você, Ele planejou você. Ele planejou a cor dos seus olhos, o tipo de cabelo, a cor da sua pele. Ele planejou todo o seu DNA, Ele planejou tudo. Como é que você seria, quando você nasceria, em que época você nasceria, como é que seriam as coisas. E deu um nome para você, escreveu o seu nome no livro da vida. Você ia viver, por isso que você está aqui. E na data certa, com aquele pai, com aquela mãe, para poder dar todos esses elementos que Ele havia determinado para você. A cor do seu cabelo, a sua altura, a cor da sua pele. Ele tinha que pegar aquele homem, aquela mulher, naquele dia para fazer você. Senão não era você, era outro. E com essa precisão e perfeição, Deus fez você. Por isso que você é especial.
E Deus, então a Bíblia diz que Jesus foi para a cruz com alegria, mesmo sabendo que ele ia enfrentar. Ele foi com alegria porque ele se lembrou de você, ele se lembrou do seu nome, ele lembrou quando ele desenhou você, quando ele planejou você. E por você, tanto ele te ama que ele morreria e seria separado, enfrentaria aquela crueldade. E foi isso que ele fez. Jesus foi para a cruz. E naquela cruz, ele morreu. Satanás, na última noite, depois dele ter planejado, ele tinha tentado matar Jesus quando era pequeno, porque ele sabia o que ele tinha vindo fazer. Ele tentou matar quando ele era adulto, porque ele sabia o que Jesus tinha vindo fazer. Ele não sabia como, mas sabia que de alguma forma Jesus ia destruir o seu reino, ele ia tirar a humanidade. E ele queria então destruir Jesus. E na última hora ele criou esse grande movimento entre o povo, justamente o povo onde Jesus tinha feito mais milagres e tinha derramado mais o seu amor e tinha mostrado mais misericórdia. Ele conseguiu criar através dos religiosos um movimento para destruir Jesus, para matar Jesus. No livro de João fala muito sobre isso. Jesus diz: vocês já estão querendo me matar, estão querendo me matar. Alguns dizem: nós? Aí todo o povo diz: esse aí é o que o pessoal quer matar. Os sacerdotes querem morrer, os fariseus querem matar, os religiosos querem matar. Satanás é que estava por trás disso. Ele queria matar Jesus, porque ele pensava que se ele matasse o Filho de Deus, então o mundo continuaria dele, a humanidade continuaria nas suas mãos, ele continuaria destruindo a alegria de Deus, porque o ser humano foi criado o quê? Para um relacionamento, para a família de Deus. Mas o que ele não sabia é que lá em Gênesis foi profetizado, capítulo 3, que Jesus sim, ele morreria, mas com a sua morte, ele pisaria a cabeça da serpente e liberaria muitos seres humanos. Satanás, eu creio que ele só entendeu isso na hora que ele entrou em Judas. A Bíblia diz que ele incorporou Judas naquele dia da ceia, na noite da ceia. E eu acho que naquela hora, naquele momento, Jesus falou claramente: eu vou morrer e vou ressuscitar, eu vou morrer e com a minha morte eu vou salvar a humanidade. E Satanás, erro grave, eu fiz um cálculo errado. Jesus não deve morrer, não pode morrer, senão o meu reino vai se destruir. E ele saiu, deu um sonho para a mulher de Pilatos. E a mulher de Pilatos levantou, assustada, um pesadelo, e disse para Pilatos: Pilatos, não mate esse homem, ele é inocente. Depois ele tocou em Judas, Judas foi lá e jogou o dinheiro dele, disse: não mate esse homem, ele é inocente. E agora Jesus pendurado naquela cruz, perto do seu falecimento. Satanás não sabia o que mais fazer, ele incitou os soldados, um ladrão, e alguns judeus a gritarem: se tu és Deus, desça daí. Satanás queria que ele descesse, mas Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu estou dando a minha vida para salvar a humanidade, eu estou aqui voluntariamente. Só para provar isso, na hora que vieram prendê-lo, ele só olhou, a Bíblia diz para eles, e todos eles caíram no chão, soldados, sacerdotes, todos eles caíram no chão. Aí deixou levantar e ele seguiu com eles para o julgamento e para a crucificação, porque ele ama você. Ele lembra do nome que ele escreveu um dia antes de fazer o planeta, ele lembra de quando ele desenhou você, e ele ainda quer você na família dele. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, isso é importante. Nós celebramos isso no domingo do Aleluia, depois da Páscoa. Ele ressuscita dos mortos, isso é importante porque isso prova primeiro que o pagamento foi suficiente. E ele pôde ir para o inferno, pôde ser separado de Deus, quando ele clama aí: Deus meu, por que me abandonaste? E tudo vira escuro, Deus vira as costas para o seu filho. Ele desliga de Deus: Pai. Mas naquela hora o Deus Todo-Poderoso morre, ele é afastado de Deus Pai. Mas ele equivale a toda a humanidade, você entendeu? O Deus infinito e eterno conseguiu, com a sua morte, pagar a dívida de toda a humanidade. A Bíblia diz, assim como por Adão,
entrou o pecado para todo mundo, assim por Jesus também, todo o mundo pode ser salvo. E quando ele ressuscitou dos mortos, isso provou que o pagamento foi suficiente, senão ele não poderia voltar. O pagamento, só quando você paga é que você é libertado da morte. Também provou de que ele é a vida. Ninguém pode destruir Deus. Jesus é Deus. E finalmente, isso deu ao direito a ele de dar a vida a quem ele quisesse. Agora ele é o Senhor da vida, ele pode dar vida a quem quiser. E ele disse muitas vezes: eu quero dar vida a todo mundo que quiser, a todo mundo que me quiser. A todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a voltar para aquilo pelo qual você foi criado. E através da morte de Jesus, a Bíblia diz, se abriu a porta para nós podermos voltar. Os caipiras de toda parte da terra voltarem. Jesus abriu a porta para a gente poder voltar. Agora nós podemos voltar. Você diz, então todo mundo vai ser salvo? Todo mundo vai voltar? Não. Vamos voltar lá para o início da minha conversa. Livre arbítrio. Deus não vai forçar ninguém a voltar que não queira. Só vai quem quer. Deus um dia na sua vida vai bater na sua porta. Como ele um dia foi para Jericó. O povo não sabia por que ele ia para Jericó, mas Deus sabia. Jesus foi para Jericó e parou debaixo de uma árvore e disse, Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ir para a sua casa. Zaqueu, o que a Bíblia diz? Desceu depressa, porque ele queria Jesus na casa dele. Abriu as portas da sua casa e diz, aqui você reina. A Bíblia diz que um dia Deus vai bater na sua porta. E talvez, com aquele povo, Zaqueu foi ver o que estava acontecendo, a festa e o barulho que estava acontecendo no centro da cidade, na avenida principal. Talvez você veio para esse festival, mas Jesus te trouxe aqui porque Jesus hoje ia bater na porta da sua vida. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua vida, eu entrarei. E farei morada com você, através do Espírito Santo que entra. E você se torna filho de Deus, seus pecados são perdoados. Você diz, como é que eu faço isso, pastor? Eu quero dizer isso para ele, eu quero que ele... A Bíblia diz que é pela fé em Cristo Jesus. Romanos 10, 9 e 10 fala que a fé tem dois aspectos. Primeiro, você tem que crer nessa história de Jesus. Você tem que crer nessa história da Bíblia, que foi escrito só com essa finalidade. A Bíblia inteira só foi escrita com essa finalidade. E preservado durante 5.000 anos, com essa finalidade. Mas segundo, a Bíblia diz que você tem que querer. Você tem que com a sua boca proclamar Jesus como seu Senhor. Você tem que dizer, eu te quero em minha vida, para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 10. Você tem que dizer, eu te quero. Não pode a mãe falar para o filho, nem filho para a mãe, nem pai para filho, nem avó para neto. Cada pessoa diante da consciência da sua necessidade, do seu pecado, ele tem que chegar um dia, quando ele ouve Jesus bater na porta da sua vida, e ele tem que dizer, Senhor, aqui você tem livre acesso. Eu te quero em minha vida. Vamos baixar nossas cabeças. Eu creio que hoje, neste Caipira Fest, Jesus veio bater na porta de algumas pessoas. Ele está batendo na porta. Jesus disse que quem fizer esse pedido para Deus, Ele jamais vai negar. Jamais vai negar. Basta você dizer, Deus, eu te quero em minha vida. Eu entendi hoje, Deus. Eu ouvi você bater na porta da minha vida. Eu entendi e eu te quero em minha vida. Na minha vida você tem acesso. Jesus disse que quem fizer esse pedido, Deus jamais vai negar. Deus está nos altos céus e perto daqueles que o buscam de todo o coração. Se você for sincero hoje, na sua busca por Ele, de querê-lo em sua vida, a Bíblia diz que você termina de encontrá-lo. Fale com Ele e diga para Ele, na minha vida, você é bem-vindo. E a Bíblia diz, no momento que você fala isso, o Espírito Santo que morreu e ressuscitou, ele entra em você e você se torna um filho de Deus, seus pecados são perdoados. E sim, agora você se religa em Deus. E vai acontecer muitas e muitas coisas, inclusive você vai ter o direito de viver
na terra reformada, que a Bíblia explica como vai ser. Você vai ter o direito de entrar no paraíso. Você vai ter o direito de entrar na capital do mundo, que será a santa cidade onde Jesus reinará. Você vai ter o direito de viver com Deus para todo sempre, com todos os outros que disseram sim à proposta de Deus. Mas você tem que dizer isso por si mesmo. Se hoje você crê em Jesus, você crê na história de Jesus, você crê que Ele morreu por você, você entende que você precisa da salvação dEle, fale agora para Ele, baixinho. A Bíblia diz que Deus vê até seus pensamentos. Fale com palavras sussurradas ou palavras mentalizadas. Fale para Ele: na minha vida você tem acesso. Entre, eu te quero em minha vida. Fale do seu jeito, mas fale que Ele é bem-vindo na sua vida. E Ele termina de entrar. Ele acaba de entrar na sua vida. Talvez você só sentiu uma pequena alegria. Maria não sentiu nada quando o Espírito Santo entrou nela para formar Jesus. Mas 9 meses depois, nasceu um menino, o menino Deus. E assim também você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Muitas coisas vão mudar na sua vida. Você não imagina o que vai mudar. Deus diz que você não imagina o que vai mudar. Você não imagina o que Deus já tem para você no futuro. Porque hoje você tomou essa decisão, pelo qual você foi criado, de voltar para Deus através de Jesus Cristo. Eu vou pedir que você faça mais uma coisa hoje à noite, hoje à tarde, quase noite agora. Eu vou pedir que, se hoje você tomou essa decisão, que você levante a sua mão bem alto, como se estivesse esticando a sua mão para Deus, dizendo assim: aqui na minha vida você é bem-vindo. Aqui. Enquanto você está com a sua mão estendida, eu vou pedir para um dos meus amigos colocar uma ficha na sua mão, uma ficha como essa que eu tenho aqui no bolso. E agora você vai escrever para Deus. Você vai escrever o seu nome e vai colocar aqui que decisão você tomou. Você vai colocar: aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você vai escrever aqui a decisão que terminou de acontecer na sua vida. E por que eu faço isso? Porque isso ajuda a criar um memorial para você. Segundo, agora você tem que tomar o leite. A Bíblia diz que você termina de nascer de novo, você renasceu. Agora você tem que tomar, a Bíblia diz, o leite da palavra. E nós temos um curso aqui que é uma mamadeira, né? 6 semanas. 6 semanas, são 6 lições de 1h30 cada, onde você vai aprender a ter consciência agora da presença de Deus na sua vida. Você vai aprender a orar e saber que Deus está ouvindo. Você vai aprender a estudar a Bíblia. E você vai aprender o propósito de Deus. O que Ele quer de você agora? E se você colocar o seu telefone, você já é meu convidado. Nós damos um curso, chama-se Um com Deus. E a gente nós vamos, inclusive, vai ter turmas novas que vão começar nesse domingo, 8 horas da manhã, 10h30 da manhã e 5 horas da tarde, 17 horas. Mas se você colocar seu celular aqui nessa fichinha, alguém vai ligar para você lembrando os horários. E você chega aqui em qualquer desses horários e diz: olha, eu vim fazer aquele curso que o pastor falou. Totalmente grátis. É para você, é um presente que Deus te dá, para você dar um salto nessa sua nova vida, porque agora você é filho de Deus. Que Deus abençoe você na sua decisão, na sua vida. E não se esqueça, preencha a fichinha se hoje você tomou essa decisão, e entregue para alguém na saída aqui para a nossa parte de comilança. Que Deus abençoe você ricamente.